né? Gostaria até de perguntar para o Lenise, que o Lenise explicasse para a gente um pouco sobre a importação com drawback, né, sobre você importar matéria-prima, industrializar e fazer... Interessante, esse é um assunto bem em alta, inclusive agora durante a pandemia, né? Gente, existem incentivos legais feitos para incentivar, né? Incentivo para incentivar, mas ficou meio cacófago, mas vamos lá. A legislação propicia esses incentivos para que a indústria barateie o seu custo com objetivo de exportar. O Kleber falou, por exemplo, no drawback. O drawback é um compromisso onde você tem de importar uma matéria-prima ou determinados componentes mesmo acabados, trazer essa matéria com o detalhe, você não paga tributo nenhum para essa matéria entrar. Então, existe uma cautela fiscal, existe vamos dizer, hoje se chama drawback eletrônico, né? Porque também é uma operação eletrônica hoje, onde você vai informar dados do que você vai produzir e o que você vai utilizar. Você traz isso, monta o seu produto e você tem o compromisso de exportar, tá? Mas digamos que não deu para exportar, ou deu só para exportar parte da produção. Você pode, então, nacionalizar o resto, daí pagando os tributos somente sobre aquela parte que foi para o mercado interno, tá? Então, isso é uma maneira de incentivar, principalmente quando o industrial aqui, ele já tem o chamado, vamos chamar assim, o cliente certo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem banal para você entender. De repente, você tem o teu comprador de geladeira lá no exterior, mas você achou um motor de geladeira que é mais barato trazê-lo, por exemplo, hoje está muito comum trazer dos países da antiga cortina de ferro, né? Eslováquia, Romênia e outros países, né, da chamada antiga cortina de ferro. Então, de repente, você traz 1000 motores para fabricar 1000 geladeiras, e você tem o compromisso de exportar 1000 geladeiras. Mas digamos que o teu cliente lá falou, não, eu só quero 800 geladeiras. As outras 200 que você fez, daí você vai poder vender no mercado interno, pagando só o tributo sobre aquela mercadoria que foi importada e que foi utilizada nessas 200 geladeiras. O drawback, ele tem um sistema de controle que eu diria assim, bem rígido, é por ato concessório, é por produto que você vai fabricar. Então, se você disser, por exemplo, eu vou fabricar geladeira, o teu drawback é para geladeira, tá? Mas não adianta querer fazer ventilador. Aí seria um outro ato concessório. Então, você pode ter um ato para ventilador, para liquidificador, para geladeira, etc. Já o incentivo para indústrias de grande porte, por exemplo, a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, a indústria de telecomunicações, você tem um incentivo fiscal muito maior que se chama RECOF. É o regime especial de controle informatizado da empresa, onde você pode importar tudo que vai na sua linha de produção com 100% de suspensão do tributo, ou seja, você não paga nada na entrada desse produto no país, só que daí você tem compromissos mínimos de exportar. Então, por exemplo, no drawback, se você fabricou 1000 geladeiras, não quiser exportar nenhuma, você pode nacionalizar as 1000 e pagar o tributo aqui. No RECOF, não. Você tem o compromisso, por exemplo, de exportar 70%. Vou falar porque isso aqui não é demérito, pelo contrário, acho que é mérito. As indústrias aqui, a Volvo, a Nissan, a Renault, todos eles, a Siemens não sei se já foi embora de Curitiba, mas já foi, né? A Siemens, todas elas tinham esse regime de entreposto sob controle informatizado, que nada mais é que um drawback generalizado, onde tudo fica ao cuidado da empresa, claro, com empresa que tenha milhões de patrimônio líquido, obrigação de exportar, por exemplo, numa determinada época, havia a obrigação de exportar no mínimo 70% da produção por ano daquele regime incentivado que você teve. Mas é uma tremenda de uma facilidade, né, para as grandes indústrias, aí realmente não é dedicado ao pequeno produtor ou ao médio, né? O pequeno produtor, o médio industrial, eles têm essa vantagem do drawback que, embora ele seja estratificado por produto, mas você tem o benefício dele também.
E o drawback pode ser uma coisa muito simples, digamos que a embalagem custe barato lá fora e ele faça todo o produto com componentes nacionais. Ele pode trazer a embalagem, embalar e exportar o produto embalado, que também é uma opção do drawback, né? Entendeu? Por exemplo, uma empresa que compra todo o produto agropecuário brasileiro, ela pode já embalar aqui no Brasil? Sim, o produtor aqui pode trazer a embalagem do exterior, já manda para o destinatário final embalado, exatamente. É isso aí, entendeu? Então... O café, o Brasil é um grande exportador de café. Traz a embalagem lá de fora, pelo regime de drawback, suspensão, faz a embalagem aqui e depois exporta em produto embalado.